Estamos iniciando mais um programa Encontro Marcado, aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. Hoje, os nossos convidados é o empresário Júlio Busato, presidente da AIBA e presidente do Fundese, e também Makena Tomé, que é a coordenadora do Fundese. O Fundese completa 10 anos e hoje é um modelo, um exemplo de programa social. Então, para comemorar esses 10 anos, nós estamos fazendo um programa para a gente falar dos 10 anos do Fundese. Sejam bem-vindos, senhor Júlio, seja bem-vindo, Makena. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Anderson, é um prazer estar aqui. Uma boa tarde a todos que estão assistindo a TV Câmara. E para falar realmente de uma coisa que é muito importante, um trabalho que foi desenvolvido ao longo desses 10 anos e que tem gerado excelentes frutos. Então, na verdade, para mim é um prazer estar aqui hoje. Boa tarde, é um prazer, né, ter esse momento aqui para a gente falar desse trabalho que a gente já vem desenvolvendo aí pela AIBA e o Banco do Nordeste já há 10 anos. Esse mês a gente está aí de aniversário de 10 anos do Fundese. Makena, eu gostaria, você como coordenadora do Fundese, eu já gostaria de passar a bola para você. Como é que funciona essa parceria entre a AIBA, os produtores e o BNB, que é o Banco do Nordeste? Como é que funciona essa parceria de vocês? Olha só, Modesto, toda vez que o produtor ele vai ao banco do BNB, né, pedir custeio à sua lavoura, ele pode ser um doador do Fundese. Ele pode ser um doador espontâneo. Ele não é obrigada a doar ao fundo, certo? E aí, se ele for, né, doador, se ele quiser fazer essa doação, ele deixa esse pequeno percentual no banco. E aí, toda vez que a gente tem um montante de recurso significativo, a gente lança um edital. Né? E aí, o ano passado, a gente lançou o último edital, foram investidos quase R$600 mil em 17 projetos de 8 municípios da região oeste. Então, a arrecadação maior do Fundeses vem dos produtores associados da AIBA, quando vai pegar custeio para a sua lavoura junto ao Banco do Nordeste. Sr. Júlio, a AIBA ela foi considerada, por algum tempo, como uma entidade fechada, que agrupava apenas empresários e tal. Mas parece-me que não houve divulgação, porque nós temos números aqui surpreendentes. 81 projetos financiados, 45 entidades beneficiadas, 13 municípios contemplados e mais de 50 mil crianças e jovens, vamos dizer assim, que têm sido beneficiados com o programa. Um programa realmente que é um exemplo, mas que parece que é pouco divulgado, porque bem pouca gente está sabendo disso. Que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho do Fundese. Não, Andrés, primeiro que era uma visão errada que se tinha da associação, né? A AIBA, ela representa 1.300 associados e 1.800.000 hectares. Nós cultivamos quase 13,5% de tudo que o Brasil produz. E as diretorias que nos antecederam, que tiveram essa ideia de criar o Fundeses, que foi excelente, um excelente programa, e que veio numa continuidade. Então, o que nós temos é um projeto que tem 10 anos e que teve uma adaptação lá no início e depois foi acelerando em função dos resultados. Eu queria dizer que eu também sou agricultor, né? E também contribuo com o Fundeses toda vez que nós vamos buscar o custeio para formar a nossa lavoura no Banco Nordeste. Nós deixamos um pedacinho lá. E a soma desses pedacinhos é que já investiu R$4 milhões em 45 entidades e 81 projetos, né? Eu acho que foi uma forma, eu diria, eficiente que nós, produtores, encontramos de fazer a nossa função social na terra que nós escolhemos para formar o nosso negócio.
Sr. Júlio, a gente vê que é um programa com muita credibilidade. Uma coisa que, muitas vezes, hoje, pelo que nós estamos vendo aí, muitas denúncias de instituições que realmente usam o dinheiro público e não aplicam. Mas eu gostaria de saber o seguinte, como é formado a diretoria da IBA, ô Maquena, e vocês têm um conselho fiscal que acompanha tudo isso? Sim, a gente tem um conselho gestor, né, que são formado por 7 pessoas, né, 3 são do Banco do Nordeste e 4 da IBA. Então, são essas pessoas que estão na gestão do Fundeses, né, e estão por dentro de tudo que acontece. Ou seja, todo o planejamento, todo o investimento que é feito pelo Fundeses é passado por essas 7 pessoas. Essas pessoas acompanham e diz para onde esses recursos devem ser direcionados e qual o público-alvo que esse recurso deve chegar, à mão de qual público dessas instituições. Então, assim, a gente tem uma transparência, Modesto, muito grande no sentido da aplicação desses recursos, né? A gente vai até a instituição, doa esse recurso através desse edital que a gente lança, só que também a gente faz um acompanhamento em loco. A gente acompanha, tem também uma prestação de contas, as instituições que recebem esse repasse de recurso, ela faz uma prestação de contas para a gente vai lá na instituição, a gente acompanha e fiscaliza toda a parte do financiamento até a execução do projeto técnico. Sr. Júlio, qual o valor máximo que uma entidade pode receber? E como é que funciona? Como que essa entidade ela pode participar do programa? O valor máximo por entidade são R$50 mil. Né? E quando eu falei que o fundo foi criado de uma forma eficiente, na verdade, primeiro, para a entidade participar do fundo, ela tem que preencher vários requisitos, né, que deem credibilidade a essa associação. Após isso, é apresentado o projeto, e o projeto ele não é escolhido pelo presidente da IBA, nem pelo presidente do fundo, é um conselho que nós temos, onde os projetos são apresentados, e, infelizmente, Modesto, normalmente nós temos mais projetos que dinheiro, né? E nos entristece, às vezes, de ver bons projetos que têm que ficar na fila para o próximo ano ou para o ano seguinte. Mas, de qualquer forma, essa análise que é feita por várias pessoas também é um dos fatores que tem garantido a eficiência das ações que são feitas com o Fundeses. Quando a entidade é escolhida, ela vem a gestora e passa por um treinamento, que nós temos uma parceria junto com o SEBRAE, né? A Maquena mesmo, ela já fez vários treinamentos e cursos, né, nessa parte do terceiro setor, né? E aí é passado uma orientação para esse gestor da instituição que vai ser beneficiada, de como ele tem que aplicar o dinheiro que ele está recebendo e a prestação de conta que tem que ser feita da forma como tem que ser feita. E são em 3 etapas. Tem a primeira etapa, aí prestou contas, nós liberamos a segunda etapa, prestou contas, nós finalizamos. E, às vezes, alguma associação que tem algum problema, a gente vai lá, conversa e acha uma forma de resolver a situação. Mas, olha, o importante disso é que, das 45 associações que foram beneficiadas pelo Fundeses, 85 projetos, todos estão funcionando. E alguns já têm 6 a 7 anos que estão funcionando. Quer dizer, no caso, o projeto pode ser renovado. Então, a entidade que foi beneficiada esse ano, o ano que vem também ela pode participar com o mesmo valor? Sim, existem entidades que já foram beneficiadas 3 vezes,
né? Porque realmente, às vezes, você faz... por exemplo, nós tivemos agora uma inauguração lá de uma obra que foi feita em Santa Maria da Vitória, na PAI de Santa Maria da Vitória, onde as crianças que vivem lá, as pessoas que vivem lá, não tinham um lugar para se exercitar, um lugar para ficar também. E aí, no primeiro projeto, nós ajudamos a construir uma quadra esportiva, né? E construímos a quadra esportiva. Só que aí tinha um problema, que a quadra não era coberta. E aí, com aquele sol, calor, né, ficava difícil para que eles usassem a quadra de forma como eles queriam, porque não é só uma quadra de esporte, é o lugar que eles fazem as atividades, o lugar que eles ficam também. E aí, num segundo projeto, nós instalamos a cobertura dessa quadra. Então, hoje eles têm uma quadra e têm a condição de utilizar, né, o tempo todo. Então, é esse tipo de ações que a gente vem fazendo. Como também lá em Correntina, nós estivemos inaugurando o Lar do Idoso, Abrigo do Idoso, que é, por incrível que pareça, alguns filhos abandonam os pais na rua e os pais ficam lá jogados. Então, a diocese lá de Correntina recolhe essas pessoas e nós já investimos três vezes R$150 mil, que foi criado tipo um condomínio para eles, foi construído 22 casinhas, cada um tem a sua casa, cada um tem a sua individualidade. Num primeiro projeto, no outro nós fizemos o refeitório e alguns banheiros e a cozinha, e agora nós fizemos a área de recreação. Então, hoje aquele projeto está completo e está atendendo bem, funcionando dentro daquilo que ele se propõe. Como eu falei, o que parece que o que realmente falta do Fundesc é divulgação. Mas como a gente está aqui para realmente levar ao conhecimento da população esse importante projeto, Maquena, que você falasse um pouquinho dos municípios que foram contemplados e das principais entidades que estão sendo beneficiadas. Olha só, nós temos aqui Santa Rita de Cássia, né, que já foi... Inclusive, parece que Santa Rita de Cássia tem um projeto que vocês atendem também as pessoas com a síndrome de Down. Parece que é um excelente o trabalho que o Fundesc está fazendo lá, não é isso? Não, na verdade é assim, a PAI se inscreveu nos nossos editais e eles foram contemplados. Lá a PAI, ela funcionava numa escola, né, normal, uma escola que tinha cadeiras para pessoas normais, que não sejam especiais, né? E aí, essas crianças, essas pessoas, na verdade, que lá tem idoso, tem jovens, crianças, né? E aí, lá, eles entraram com o projeto para reforma de toda a estrutura física da escola, né? E uma sala digital. E aí a gente fez toda a estrutura. Hoje lá, eu acho que é uma das APAES da região que tem uma sala digital de acordo com as necessidades das pessoas que tem ali. As cadeiras também são adaptadas. A brinquedoteca que foi feita, né, reformada, toda também adaptada. E aí, no segundo edital, eles entraram como edital para reforma e aquisição de equipamentos para uma sala fisioterápica. Nós vamos para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho e você vai falar a pergunta que eu lhe fiz na questão das entidades que estão sendo beneficiadas e também um pouquinho dos municípios que também foram contemplados. Okay. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, voltamos daqui a pouquinho. Vem ver, vem ser, vem fazer, vem se ver na TV da gente. TV Câmara é informação, arte e cidadania. TV Câmara é barreiras numa só sintonia. A história de povo vencedor que trabalha, que luta, que vence, que sabe mostrar seu valor. Vem ver,
barreiras. É a vez e a voz da gente. Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, falando hoje com o empresário Júlio Busato, presidente da IBA, e com a coordenadora do Fundese, Maquena Tomé. Maquena, como eu já havia falado, que você falasse um pouquinho dos municípios que estão sendo contemplados, que foram contemplados pela Fundese, e as principais entidades que vocês estão atendendo. Olha só, as entidades que a gente atende são diversificadas, né, em várias áreas, educação, cultura, esporte, entidades que atendem pessoas especiais, e um exemplo disso é Santa Rita, que hoje tem uma APAI toda estruturada e adequada, inclusive com uma sala fisioterápica, para atender as pessoas que ali frequentam a APAI. Então, hoje, a realidade da APAI de Santa Rita é outra, graças a esses recursos repassados pelo Fundeses, né? Nós temos também Mansidão, já foi contemplada. Lá nós temos uma creche, né? E essa creche foi contemplada com toda uma estrutura de brinquedoteca e playground infantil, né? Nós temos também Correntina, uma sala fisioterápica e clínica, brinquedoteca também, que é a APAI também de Correntina, já foi contemplada. A de Santa Maria, seu Júlio já falou, né, uma quadra poliesportiva. Barreiras, nós temos várias instituições, a exemplo dos cataventos, que ontem nós inauguramos, né? Lá eles tiveram aquisição de utensílios de cozinha e eletrodoméstico, de modo geral, para atender todas as crianças que estão nos 7 cataventos localizados nas comunidades de Barreiras. São 7 comunidades que têm esses cataventos, né? Nós temos o Lar Esperança também, que recebeu todo um mobiliário, né, adequado às necessidades das crianças que lá moram, no abrigo Lar Esperança, na Vila Rica. Nós temos também a creche Betel, que hoje está com uma estrutura maravilhosa, também atendendo de acordo com a necessidade e adequada à idade dessas crianças que lá são atendidas, de 2 a 6 anos de idade, com alfabetização. Inclusive, na Betel, lá funcionava só com 150 crianças o atendimento. Hoje está em 250 o atendimento, devido à ampliação que o Fundeses fez com a estruturação de prédio e aquisições de mobiliários de acordo com a área educacional, que essas crianças hoje são atendidas lá. Então, assim, os benefícios do Fundeses, os investimentos que nós temos hoje, Modesto, se eu for falar aqui, são inúmeros, né? São muitas instituições, são o quê? 45 instituições de todo o oeste da Bahia já contemplado com o Fundeses. Então, assim, a instituição, ela é idônea, ela tem transparência, ela já tem uma atividade na área social há pelo menos 3 anos, desenvolve alguma atividade para um público-alvo, ela pode se inscrever nos editais do Fundeses, que se ela tiver um bom trabalho realizado dentro da comunidade para a sociedade, com certeza ela vai ser contemplada. Sr. Júlio, para a entidade, vocês fazem uma avaliação dessa entidade, logo que ela se inscreve, que o edital sai, que a pessoa procura o Fundese, é feito uma avaliação, alguém vai lá, o senhor tem uma equipe, o Fundese tem uma equipe para fazer esse acompanhamento? Sim, eu sou a coordenadora e faço esse acompanhamento. A gente acompanha desde a hora que ele se inscreve para entregar o projeto técnico, né? A gente vai lá na instituição, faz todo vamos dizer assim, um relatório, entrevista com os funcionários, verifica quantos funcionários tem, qual o público-alvo daquela instituição, ela tem uma parceria com a comunidade, quem são os parceiros dessa instituição, qual o objetivo da instituição, ela tem realmente um impacto social. Então, assim, a gente faz toda uma análise, né? E também a gente analisa a problemática apresentada dessa instituição. Não é porque a instituição, a gente tem uma instituição ali, ela vai lá e diz, eu estou precisando de um carro. Aí a gente vai lá e analisa o projeto e dou o carro, não. A gente faz toda uma análise de que se realmente aquela problemática é
gritante dentro daquela instituição. Se ela existe dentro da instituição, a gente analisa se realmente ela existe dentro da instituição e se é importante ser sanada aquela problemática. Sr. Júlio, pelo que eu estou vendo, o sucesso do Fundese é a questão da gestão. Desde da AIBA até a preparação do gestor da entidade. É mais ou menos por aí. Com certeza. Na verdade, a equipe que o Fundeses tem é a dona Maquiana aqui. Mas ela só faz isso também. Tá? E ela foi preparada para fazer isso. E, juntamente com o SEBRAE, ela prepara os gestores de cada associação, né? Para aquilo que eu já falei, principalmente prestação de contas, para ter uma transparência nisso. Por quê? Porque o agricultor que está doando isso para o fundo, e ele está doando isso de livre, espontânea vontade, né? Ele quer ver resultados também. E nós precisamos apresentar esse resultado para o nosso produtor. Nessa linha, senhor Júlio, a AIBA reúne temporariamente os agricultores para fazer uma avaliação dessas doações, mostrar o que está sendo feito. Como é que funciona isso? Olha, na verdade, não. A gente não reúne os produtores, porque são 1.300, né? Então, mas nós temos um sistema de comunicação na AIBA, dos associados, e isso é passado para eles semanalmente, as ações que estão sendo feitas, e no informe AIBA também nós colocamos isso, mas eles têm acesso a toda a informação de todos os projetos que estão em andamento e os que são concluídos também, né? Então, eu acho que essa transparência, ela é muito importante para que haja credibilidade das pessoas que estão doando voluntariamente esse recurso. Até porque também é um exemplo para as entidades públicas que deveriam também fazer um trabalho desse. Maquena, eu gostaria de saber de você, um proprietário, um produtor que não é afiliado, que não é associado, ele pode também doar? Sim, mas só complementando aqui a pergunta que o senhor fez para o seu Júlio, a gente faz um trabalho transparente. E as nossas ações realizadas pelo Fundeses, a gente tem relatórios técnicos de todas essas visitas nessas instituições, né? A gente vai lá, visita, diz como é que está sendo investido esse recurso através de relatório. E no final do ano, eu elaboro uma revista que também divulgada e repassada não só para os produtores, mas para a sociedade de modo geral, para que eles possam conhecer e ver que o nosso trabalho é transparente e aonde foi investido cada recurso doado. Então, a gente tem todo o controle dos recursos já repassados para essas instituições. E, ano a ano, a gente lança essa revista, o Fundeses lança essa revista, com todo o balanço de prestação de contas e de impacto social também, né? Qual foi a transformação que o Fundeses, através daquele recurso, gerou dentro daquela instituição. A gente também tenta fazer esse diagnóstico aí dentro dessas instituições. Senhor Júlio, 31 de dezembro, o senhor está vencendo o seu mandato como presidente da IBA e também o presidente do Fundese. Que avaliação o senhor faz dessa sua gestão com esse trabalho brilhante, esse trabalho social que o Fundese vem prestando? Olha, Modesto, assim, não é a minha gestão, é a gestão de uma diretoria e que foi muito participativa, inclusive, que os meus vice-presidentes, os diretores eleitos, a diretoria eleita da IBA, contribuiu muito. Então, não é coisa só do presidente, é de uma diretoria inteira. Agora, quanto ao Fundese, realmente, quando nós assumimos, nós olhamos aquilo de uma forma assim, poxa vida, que precisamos acelerar esse projeto, precisamos aumentar o valor desse projeto. E até hoje estamos lutando nisso, né? Então, qualquer pessoa pode doar para o Fundeses, né? Não precisa ser associado da IBA, pode ser empresa, pode ser qualquer pessoa, né? Ou qualquer empresa. E nós estamos buscando aumentar o valor do fundo, porque, como eu falei anteriormente,
nós temos mais projetos que dinheiro. Ela é uma contribuição voluntária, ela não tem um valor estipulado. Voluntário. Não, é voluntária, que o produtor faz da forma como ele. Mas em ele termos acha. percentuais não tem nada a ver com a doação, não, né? Não, tem um percentual sim, mas ele escolhe se ele quer doar ou não. Né? Então essa é a diferença. E para te ver que nós tivemos um ano, o ano passado foi um ano muito ruim, né? E nós tivemos um valor significativo que os produtores, a grande luta é assim, ó, mantenham o fundo, nós precisamos manter esse trabalho, apesar das dificuldades que eles, produtores, nós, no caso, estávamos enfrentando. E realmente nós diminuímos um pouquinho, mas nós vamos manter e daqui a pouquinho nós vamos voltar a crescer. Mas a importância que o fundo tem, e eu tenho ido nessas inaugurações, de como isso transforma a vida das pessoas. Já usamos alguns exemplos, nós temos um exemplo aqui em Barreiras que é fantástico, e cada vez que eu vou numa inauguração eu me emociono até, mas é o Centro Espírita aqui na Barreirinhas, que é um lugar que atende 4.000 pessoas por ano. Não, quase 10 mil pessoas. Quase 10 mil pessoas por ano. Na área de saúde, então, o que o Fundeses fez? Nós fomos lá e investimos em infraestrutura, né? Que foi equipamentos, construção, e na maioria dos casos é assim, não é assistencialismo, nós vamos lá e investimos numa estrutura, né? Que tenha uma funcionalidade. E as pessoas ali que, além das coordenadoras que cuidam desse negócio, e nós chamamos hoje que é o nosso grande exército do Fundeses, e é o que faz ele grande e forte, que já atendeu mais de 50 mil pessoas aqui na região, são essas pessoas que vão lá, são dentistas, enfermeiras, pedreiros, professores, donas de casa, quer dizer, todo mundo vai lá e doa o seu tempo, o seu conhecimento e o seu trabalho, né, para as pessoas que são mais carentes. Então, nós investimos em algum lugar 50 mil reais e eles foram lá e fizeram uma casa com 50, mas como é que fez uma casa desse tamanho com 50 mil reais, como aconteceu agora lá em Santa Maria da Vitória, que é um centro espírita também que dá assistência para mais de 100 famílias que têm filhos com problemas de dependência de drogas, ou de álcool, ou de alguma coisa assim. E aí eu perguntei, mas como conseguiram fazer isso com tão pouco? E aí, assim, é a soma de tudo, mais pessoas ajudaram. Pedreiros foram lá, doaram seu tempo e construíram. Os pintores foram lá e pintaram também, sem cobrar nada. Tudo voluntário. Tudo voluntário. Então, esse grande exército que tem é que é a grande força. Isso pela credibilidade que o programa tem. Se não fosse, não Sim, aconteceria. Não, e assim, eu acho que faz bem para as pessoas doar seu tempo e ajudar o próximo, né? Hoje nós vivemos um mundo individualista, nós vivemos um mundo de violência, né? E esses exemplos são muito importantes, né? Para que a gente não perca os nossos valores sociais. E olha, o Fundeses é um exemplo fantástico de como se multiplica o pouco que se tem e se transforma em algo muito grande para pessoas que realmente necessitam muito. Maquena, vamos falar também de um importante parceiro. Qual a importância do BNB nessa parceria com o Fundeses? Olha, ele faz essa apresentação, né, ao produtor, ele apresenta o Fundeses ao produtor, né, e faz com que ele doe esse pequeno percentual ao fundo, né? Essa conta também ela é mantida no BNB. Exatamente. A gente tem toda uma estrutura de convênio, com todas as regras e normas, né, que só esse conselho gestor aí que fica inteirado e que diz como utilizar todo esse recurso do Fundeses.
São duas prestações de conta. A prestação de conta da entidade com a IBA, e a IBA presta também na sua contabilidade, faz uma outra prestação de contas. Não é isso, senhor Júlio? Esse dinheiro que entra no Fundeses, nós recebemos uma prestação de contas e tem que encerrar todos os projetos, e quando encerrado, aí o valor que estava naquela conta tem que, no final, ser zerado. Né? E, basicamente, todo ano faz isso. E a obra apresentada. Maquena, interessante é que vocês, além de fomentar a entidade com recursos, vocês também dão um treinamento, uma capacitação técnica às pessoas, aos gestores do programa, do projeto. Isso, eu acho que o grande diferencial do Fundeses é esse planejamento dele. Ele, além de repassar o recurso, acompanhar esse recurso, né, e fazer uma avaliação de impacto desse investimento, porque também, Modesto, não adianta você construir uma sala de aula se aquela sala de aula ficar fechada, né? Então, a gente tenta analisar esse tipo de situação, certo? E a gente, além disso, a gente faz essa capacitação aos gestores dessas instituições. E, assim, são 10 anos de Fundeses. Em 2007, a gente lançou o primeiro edital. E eu venho acompanhando, né, ao longo desses 10 anos aí, toda a trajetória, né, de instituição, gestores. E eu te falo, o progresso é muito grande. Sabe? Quando a gente iniciou lá atrás, você chegava dentro das instituições, você via que os gestores que estavam ali dentro, eles têm boa vontade, eles têm vontade de fazer, né, de realmente oferecer uma qualidade de serviço para a comunidade em questão. Porém, eles são muito carentes desse conhecimento do terceiro setor, que é um setor novo, né? Mas que eles estão ali com todo o gás, querendo acertar, querendo fazer. E eu acho que o Fundes foi essa esperança que eles precisavam. A gente vai lá e capacita esses gestores na área do terceiro setor, de liderança, de prestação de contas, de elaboração de projeto, da sustentabilidade da instituição, a importância de você desenvolver projetos sustentável, né? E de buscar novos parceiros, a transparência da instituição. Então, eu acho que as instituições, o Fundes, cresceu muito nesse sentido de informar aos gestores, às pessoas que estão ali dentro daquela instituição, de como melhorar esse atendimento oferecido para aquele público-alvo. Eu acho que foi um progresso bem interessante para o Fundes e para as instituições. Senhor Júlio, nós estamos encerrando esse bloco que a gente está falando de Fundes, que o senhor desse aí o seu recado, falasse desse trabalho de 10 anos de Fundes. Olha, nesses 10 anos eu quero parabenizar primeiro ao grande exército que são as pessoas voluntárias que doam o seu tempo para as pessoas que realmente necessitam. E parabenizar também aos agricultores, né? E infelizmente eu não posso transmitir para eles, toda vez que eu vou numa inauguração, o que eu vejo no olhar das pessoas, né? E eu vejo necessidade, eu vejo gratidão. E eu vejo também que eram pessoas que realmente precisavam dessa ajuda. Então, aos agricultores que voluntariamente e por vontade própria fazem isso, fazem a sua doação, continuem fazendo isso, que é muito importante para que nós possamos melhorar esse lugar que nós escolhemos para viver, esse lugar que escolhemos para criar nosso negócio, nossos filhos e agora nossos netos também. Pois é, e aí, Maquena, então vamos encerrar também com você, falar um pouquinho desses 10 anos. Então, o meu recado é que, para mim, como coordenadora, é gratificante, como o seu Júlio disse, a gente vê a gratidão dessas pessoas, né, por receber esses recursos, mas o que a gente percebe é que o Fundes ele não está doando só recursos, ele está minimizando, né, as problemáticas sociais que a gente encontra aqui no oeste da Bahia. O produtor associado à IBA, que hoje que é quem
financia esses projetos, eles estão minimizando as problemáticas sociais no sentido de menos marginalidade, criminalidade, mais educação, mais capacitação profissional, né, mais cultura, mais esporte. Então, isso é bom, a gente acreditar em um projeto e saber que nós temos aí resultados benéficos para essas pessoas que estão, vamos dizer assim, à margem da sociedade e que precisam de oportunidades. E que o Fundez, através da doação dos produtores, estão dando essa oportunidade para essas pessoas que realmente precisam. Então, acho que com isso a gente vai melhorar a nossa região oeste, né? Minimizando aí esse impacto social que é gritante. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado. Vamos para um intervalo, voltamos daqui a pouquinho. São 3 coisas no mundo, se Deus me desse eu queria. E um cavalo bom de boi, uma fazenda na Bahia. Ter uma mulher carinhosa e gado, pra me carinhar todo dia. Muito obrigado, TV Câmara. De cidadania, TV Câmara é Barreiras numa só sintonia. A história de povo vencedor que trabalha, que luta, que vence, que sabe mostrar seu valor. Vem ver, vencer, vem fazer, vem se ver na TV da gente. TV Câmara de Barreiras é a vez e a voz da gente. Estamos de volta com o programa Encontro Marcado, falando agora com o empresário Júlio Busato. E o nosso tema agora é a questão da crise hídrica, com o verão que houve aí, há 2 anos, de longo verão. E a gente tem sempre debatido com o senhor Júlio essa questão da crise hídrica. Senhor Júlio, choveu agora, o rio está cheio, como é que está a situação? Voltou ao normal? As pessoas já estão, vamos dizer assim, já estão irrigando? Como o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Modesto, o que aconteceu esse ano é que nós vínhamos desse fenômeno do El Niño, né? E realmente os níveis do rio baixaram muito e nos preocuparam. Então, lá atrás, nós solicitamos nossos associados que parassem a irrigação para a gente avaliar se realmente ia voltar a chuva, já que nós entramos agora no fenômeno Laninha, e o fenômeno Laninha traz chuvas normais para a nossa região, o que é uma boa notícia. E a partir de setembro realmente se confirmou, já aconteceram as primeiras chuvas. Os pivôs foram desligados em que mês, senhor Júlio? Foram no mês de julho e agosto, né? E nós retomamos a irrigação no dia 1º de outubro. Né? Por quê? Porque já tinha chovido em setembro, os rios já tinham subido um pouco o nível, e nós tínhamos já a previsão de tempo que ia chover em outubro, como realmente aconteceu. E realmente hoje o rio está aí, né? Voltou as primeiras chuvas, o rio já está cheio. E felizmente não aconteceu nada daquelas previsões que muitos fizeram, que os rios iam secar e que não sei o quê. E os pivôs quem realmente estava baixando o nível dos rios, não é, senhor? Nós não tínhamos essa preocupação dos rios secar, nunca tivemos, porque existe um controle que é feito pelo INEMA e realmente ele funciona muito bem. E nós pudemos esse ano acompanhar o sistema, porque ele nunca tinha sido posto à prova. E esse ano foi, e realmente nós acreditamos muito que funciona, porque nós fizemos esse acompanhamento, e o fato de nós desligarmos os pivôs foi mais assim por segurança
do que por acreditar que realmente algum rio ia secar, mesmo porque quando atinge uma determinada vazão, que se chama a vazão ecológica dos rios, a irrigação tem que ser suspensa, porque a prioridade da água, primeiro para a sedentação humana, depois animal, depois a irrigação e depois a indústria e outras coisas. Então, eu acho que os agricultores, eles atenderam ao chamado da associação e parabenizo eles por isso, né? Agora, Modé, é o seguinte... Antes de eu começar, só uma pergunta. Quando desligaram os pivôs, isso refletiu na produção de forma negativa? Não, na verdade, nós íamos plantar uma safra de feijão, no caso, que não foi plantada, né? Nós adiamos alguns plantios e outros estavam esperando para plantar a soja no início de outubro, caso tivesse previsão de chuvas e os níveis dos rios melhorassem. Senão, nós não íamos plantar, nós íamos continuar parado. Como nós tínhamos segurança que não ia ter problema nenhum, nós voltamos a irrigar e nada aconteceu, né? Mas é interessante que eu acho que a gente aprende com as dificuldades e nós fomos pesquisar o porquê que estava acontecendo isso, afinal, por que nós tivemos 5 anos com poucas chuvas, sendo que esse último foi terrível. Choveu 600 milímetros em janeiro, né, se você lembrar, estava tudo alagado aqui, e depois não choveu mais. Aí nós fomos buscar na história dados sobre isso, e nós chegamos até 1939, que foi aonde nós conseguimos dados de estações meteorológicas aqui na região, que na época era a Suvale que controlava isso. E descobrimos uma coisa interessante, que esse fenômeno El Niño, com essa intensidade, ele aconteceu no final da década de 50. Então foram 4, 5 anos com poucas chuvas, sendo que a menor vazão que aconteceu nos rios da região foi no ano de 1960. Inclusive menor do que o ano passado, né? Então, isso diz o quê? Em 1960 não havia pivô no Cerrado, né? E o rio estava mais baixo do que esteve agora com a crise hídrica, né? O problema, na verdade, foi a falta de chuvas por causa desse fenômeno se manifestar dessa forma. Esperamos que isso só aconteça daqui a 60 anos, né? Ou que nunca aconteça também. Então, para nós ficou bem claro isso, e de dizer para as pessoas assim também que às vezes, é os pivô, a culpa foi dos pivô, pelo não conhecimento e por não ter essas informações. Lembrar também, Modesto, que a água que passa hoje debaixo da ponte, e hoje o rio está cheio e o rio está marrom, né? Marrom de barro, de terra que ele está carregando junto. E essa água que passa por baixo da ponte aqui de Barreiras, se ela não for utilizada para ser transformada em riqueza, emprego e renda, ela vai ser utilizada por quem estiver mais abaixo, ou, na pior das hipóteses, ela vai encher o mar. Com certeza, ela não vai voltar, né? Então, quando se vê, a água está passando e ninguém usou, né? Não gerou nada. Mas o que nos preocupou mais foi um trabalho que foi feito e é onde nós coletamos a água lá quando acaba o cerrado e coletamos a água aqui na ponte que vai para Ufoba. E coletamos a água, secamos essa água, evaporamos a água e pesamos os resíduos que sobraram. Lá no Cerrado, nós tínhamos 1 grama de resíduo sólido. Aqui,
Por quanto de água? 1 litro? 5 litros. 5 litros. É. Aqui, na ponte da Ufoba, tinha 11. Quer dizer, são 10 vezes mais. 10 vezes mais sedimento em um espaço geográfico que é 1/4 do que é o Cerrado, porque é uma área pequena, né, comparada com o Cerrado, que é grande. E por que isso? Porque aí nós vamos olhar com a foto de satélite o que estava acontecendo. E comparamos com foto de satélite de 20, 30 anos atrás, e realmente ficamos chocados com aquilo que a gente viu. O número de pequenas propriedades, ou de propriedades no vale aqui, e o número de chácaras aumentou assustadoramente, né? E uma região que tem uma declividade grande. Quer dizer que isso contribui para o assoreamento do rio? Com certeza, está contribuindo 1000% a mais do que a região do Cerrado, né? Pois são 10 vezes mais. Agora, assim, é uma região que tem uma declividade grande, uma infiltração baixa, e isso causa o quê? Quando chove, há o escorrimento da água. E esse escorrimento que vai para o rio, ele acaba carregando areia, cascalho, argila, que é o que deixa o rio marrom, né? E esses sedimentos eles vão se depositando no fundo do rio. E o que está acontecendo? O fundo do rio está subindo, né? E está subindo numa velocidade muito rápida agora. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Só uma pergunta, senhor Júlio. É uma chuva, vamos dizer, uma enchente, uma chuva forte que aumenta muito a água do rio, como vamos dizer, com enchentes fortes, isso não consegue limpar o fundo do rio? Esse assoreamento, não. Mas de qualquer forma, se tirar aqui, vai botar lá na frente, não é isso? Não, e é justamente o contrário, porque a água suja que vem do rio é os sedimentos que vão se depositar, né? Então, é só prestar atenção, quando tiver uma chuva forte e alguém estiver indo para sua fazenda ou para sua chácara, ou seja lá o que for, olhar na beira das estradas o que está acontecendo. E está cavando um buraco. E aquilo que está sendo cavado está indo para onde? Para o rio, né? Esse é o problema. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer ações que diminuam isso, né? Diminuam esse efeito. Nós, da IBA, já começamos 2 projetos, né? E que nós queremos diminuir a nossa contribuição, ou seja, diminuir a nossa 1 grama que nós contribuímos lá. Esse processo, Modesto, mesmo que não houvesse ninguém aqui, é um processo natural que acontece, né? De ter assoreamento do rio. Mas o problema, assim, a intervenção das pessoas acelera muito o processo. E é isso que está acontecendo. Nós estamos acelerando muito. Então, nós temos um projeto que se chama Recarga do Aquífero, que é fazer terraços nas fazendas que cruzem as estradas para impedir que a água das fazendas ou a água das estradas corra para os rios, né? E o segundo projeto é um projeto chamado Barraginha, que está sendo feito com a BAPA, e que é fazer barragens, açudes, pequenos açudes, naquelas regiões onde tem uma estrada e não tem nenhuma lavoura, mas tem um cerrado, e também está carregando sedimento para o rio. Então, isso é um começo de um trabalho. Claro que nós vamos demorar muito tempo para assim ter um resultado na região como um todo. Vê se eu entendi. É ao contrário do que falam, vocês estão trabalhando para tentar evitar aquela parte de assoreamento que eles culpam que realmente os produtores estão contribuindo para o assoreamento dos rios. É isso? Vocês estão tentando evitar que esse 1% diminuir o impacto desse 1% no rio. É isso? Não é 1%, é a nossa 1 grama, né? Vamos dizer assim, é 1 grama e 10 gramas, certo? Então, mas nós estamos contribuindo com a nossa grama e nós queremos diminuir isso. Então, esse é o projeto que nós queremos fazer. E para isso, quando nós conseguir isso,
Hoje nós já temos 80% da área com plantio direto, com plantio na palha, o que favorece a infiltração da água para a recarga do aquífero Urucuia, né? Do lençol freático, primeiro, depois do aquífero Urucuia. Mas nós queremos voltar a 100% isso, ou seja, que toda a água que caia na região do Cerrado se infiltre lá no Cerrado e que não escorra para os rios, mesmo que não tenha lavoura nas estradas, que seja cerrado, a água está correndo, nós vamos intervir ali. Para quê? Para nós diminuir a contribuição que nós estamos fazendo, uma contribuição negativa, que é para o assoreamento do rio. Agora, nós precisamos também que seja feita alguma coisa aqui no vale, né? E não é, não pode ter, as pessoas no vale não podem ter chácara. Não é nada disso. As pessoas estão aí e vão continuar. O que nós precisamos fazer é projetos que diminuam esse assoreamento do rio. E para isso nós temos as universidades que podem participar, tem o poder público que pode participar também, tem várias entidades, várias instituições governamentais que também têm que participar disso. Porque, Modesto, é o seguinte, você já pensou se daqui a 60 anos acontecer novamente esse mesmo fenômeno e o nível do nosso rio baixar os níveis que baixaram? E aí nós descobrir ou sermos acusados de não ter feito nada e que sabíamos do assoreamento que nós estávamos causando no rio? Pois é, Sr. Júlio, o papo está muito bom, o senhor foi muito esclarecedor nessa questão aí dos assoreamentos dos rios, mas infelizmente a televisão tem tempo. Eu gostaria de agradecer a sua presença, também da Maquena, coordenadora do Fundez, que foi muito proveitoso esse trabalho de vocês aqui. Termina aqui mais um programa Encontro Marcado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e assista ao nosso programa todos os dias, meio-dia, e também pelo nosso canal do YouTube, Programa Encontro Marcado com o Modesto. Até o próximo programa.